Prazer estar com vocês. Eu lembro a primeira vez que eu preguei na Vila Bonilha com o pastor Fábio, foi um domingo de manhã, meu sermão de prova número 1, sobre a ressurreição de Cristo. E eu lembro que eu iniciei brincando, tinha alguns adolescentes que estavam me pressionando a ter um tablet. Né? Diziam, reverendo Fábio, tem um tablet. Alguns presbíteros da igreja, você tem que ter um tablet. Eu falei, olha, seminarista, né? Ainda não dá. Vocês veem que eu ainda estou nesse estágio, né? Mas estou concluindo esse mês, então espero que voltando agora eu consiga subir esse estágio, né? Que com certeza vai ser uma bênção, né, ter um tablet. Mas é um prazer estar com vocês, estive esses dias numa programação online, foi muito bom, e é um prazer revê-los. Existem algumas personalidades que se tornaram e que são bastante conhecidas de todos nós. Por gentileza, levante sua mão se você conhecer alguma dessas que eu vou falar. Ronaldinho Gaúcho, alguém conhece? Tem bastante gente. Michael Jackson, conhece? Arnold Schwarzenegger, sim? Elvis Presley, ok, bastante. Bom, todas essas personalidades, além de serem pessoas bastante ricas, são pessoas extremamente famosas. E goste você ou não do que eles fizeram, existe um fato que elas são pessoas extremamente talentosas. Né? Ronaldinho Gaúcho, se você gosta de futebol como eu, né, só título de exemplo, ele foi, até hoje, é o único jogador da história a ter ganhado Liga dos Campeões, Libertadores, Copa do Mundo, além de ser eleito o melhor jogador do mundo por 13 vezes. Bom, Arnold Schwarzenegger, além de ter vencido 7 vezes o Mr. Olympia, que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo, ele foi um ator extremamente famoso. Você deve conhecer Exterminador Futuro ou algum filme que ele fez, além de ser, mais recentemente, né, governador da Califórnia por 2 mandatos. Bom, o fato é que, por mais talentosas que essas pessoas foram, em nenhum momento elas pensaram ou projetaram o talento delas para a glória de Deus. E como nos responde, né, a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E veja, irmãos, da mesma forma que essas pessoas possuem dons e talentos, Deus concedeu a eu e a você dons e talentos para que nós venhamos usar para a glória dele. Por isso o texto que nós vamos abordar essa manhã responderá essa pergunta crucial que eu e você, como cristãos, nós precisamos saber responder. Por que Deus nos concedeu dons espirituais? Por que Deus nos concedeu dons espirituais? O texto dessa manhã, ele nos oferecerá 3 respostas a essa pergunta. Então, por gentileza, abra comigo essa Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 12, verso 3 até o verso 8. Bom, eu quero avisar que talvez em alguns momentos do sermão eu fale essa noite. É porque estou tão acostumado a pregar de noite que às vezes posso esquecer, mas esta manhã. Então, Romanos capítulo 12, verso 3 até o verso 8. Romanos capítulo 12, verso 3, nos diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Paulo começa essa exortação à igreja de Roma falando sobre esses dons e como eles devem ser usados com humildade. Porque, veja, Paulo escreve essa carta de Romanos à igreja de Roma. E Roma era uma das maiores capitais e que, com certeza, esse mundo já viu e proporcionava aos cristãos oportunidade de fazer o que eles quiserem. Né?
Assim como São Paulo, que é uma cidade grande, proporciona a vocês a oportunidade de fazer bastante coisa. Talvez vocês que morem aqui em São Paulo não tenham noção, né, de como São Paulo oferece a oportunidade de fazer o que você quiser, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Esses dias uma galera do presbitério veio num congresso, eles lotaram um ônibus e vieram num congresso aqui na igreja de Pinheiros. E aí eu fui lá na sexta-feira almoçar com eles, levei eles no shopping, e é até engraçado de ver. Esse pessoal que mora na cidade onde eu vou tem 100 mil habitantes, né? Não dá um bairro aqui de São Paulo, né? E aí, shopping, andar de metrô, novidade, super novidade. Você pega o metrô todo dia, né? Não aguenta, né? Já sabe, na hora de entrar na catraca, uns foram lá um dia na hora de sair, falei, não, é por aqui e tal, comprar ficha, tudo novidade, né? Da mesma forma, Roma, uma das maiores capitais, oferecia a oportunidade dos romanos de fazerem coisas muito boas e coisas muito ruins. E talvez esse tenha sido um dos motivos porque Paulo escreve a carta de Romanos com uma profundidade teológica única, né? Lutero chama a carta de Romanos do mais puro evangelho, porque ele trata de assuntos fundamentais da vida, como justificação pela fé, reconciliação e assim por diante. E Paulo ele divide a sua carta em duas grandes partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11, ele trata desses assuntos puramente teológicos. E do capítulo 12 até o 16, ele começa a aplicar essas doutrinas na vida cristã. Porque, veja, para Paulo era muito lógico, né? Se você entendeu teologia, se você tem uma boa teologia, o que ele fez do capítulo 1 até o capítulo 11, isso vai mudar a tua vida, né? Teologia e vida prática não são coisas distintas. Que Paulo está mostrando, olha, se você entendeu todos esses conceitos, adoção, justificação, santificação, você vai viver de maneira diferente. Isso vai implicar na forma com que você se relaciona com outras pessoas. E por isso agora no capítulo 12 ele começa a aplicar esses conceitos e começa falando já logo no início, a partir do verso 3, sobre os dons espirituais e nos respondendo essa pergunta tão importante: por que Deus nos concedeu dons espirituais? E a primeira resposta que ele nos oferece, no verso 3, é essa: Deus nos concedeu dons espirituais para nós usá-los com humildade. Para nós usá-los com humildade. Olhe comigo o verso 3, eu peço que, por gentileza, você mantenha a sua Bíblia aberta. Ele diz assim no verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo começa a mostrar para os cristãos de Roma que eu e você, assim como eles, possuímos dons espirituais para, em primeiro lugar, para nós usar com humildade. Para você usar com humildade. Bom, sabe, você deve conhecer alguma pessoa que se acha, né? Sabe aquela pessoa que, assim, né, você fala com um tom de arrogância, dono de tudo, você deve conhecer alguma pessoa assim. Bom, e é para essas pessoas, para esse tipo de pessoas que fique claro, que pode ser eu e pode ser você por vezes. Paulo está deixando bem claro que nós não devemos pensar além do que convém. Antes, nossos dons e habilidades, eles devem ser usados com humildade. Mas sabe, talvez você conheça uma pessoa que é o oposto disso. Sabe, uma pessoa que tem uma autoestima baixa, que olha para ela e diz, olha, não, nada, né? Nem sei porque eu estou nesse mundo, não consigo fazer minhas coisas direito. Talvez você conheça uma pessoa assim. Paulo também está falando para essas pessoas. Porque se de um lado nós temos pessoas que pensam além do que convém, de outro lado nós temos pessoas que nem pensam o que convém. Porque elas menosprezam o que Deus deu a elas e pensam coisas abaixo delas mesmas. E é para esses dois tipos de pessoas, em dois opostos diferentes, que Paulo está falando aqui. E essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas, elas estão em opostos diferentes, mas elas têm algo muito comum. Ambas têm uma crise de identidade. Por isso, brevemente, eu quero te relembrar biblicamente quem eu e você somos à luz das Escrituras. Mas se você relembrar do relato de Gênesis 1 e 2, a Bíblia vai nos mostrar que, diferente do que contaram para a gente da escola, né, eu e você não somos apenas animais racionais. Deus colocou o ser humano numa classe especial em toda a criação, muito acima de tudo que ele criou, mas muito abaixo dele. É essa posição que eu e você estamos na criação. E por que nós podemos afirmar isso?
por 4 motivos. O primeiro deles, há um relato exclusivo da criação do homem. Sabe, se você ler Gênesis 1, você vai perceber que Deus ele segue um padrão. Ele diz assim, ó, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja isso. E disse Deus, pelas palavras dele, as coisas eram sendo criadas. Quando chegou na vez de criar o homem, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Na hora de criar a humanidade, o solene conselho da Trindade se reúne. O solene conselho da Trindade não se reuniu para criar o cachorro, não se reuniu para criar o mar, mas se reuniu para criar eu e você. Bom, o segundo motivo que nos torna distinto de toda a criação é o fato que existe um duplo relato na criação do homem. Sabe, quando eu era pequeno, eu lia Gênesis 1 e 2, eu achava meio estranho, você não conseguia entender, porque você lê Gênesis 1, no fim de Gênesis 1, diz que Deus criou a humanidade. Aí você começa a ler Gênesis 2, começa a falar de novo. Você, pô, errou aqui, né? Já tinha falado que era ali, agora começa a contar de novo. Mas o que Deus está fazendo nesse relato é dando um zoom. Sabe? Ele conta no capítulo 1 como foi a criação de todas as coisas e do homem também. Aí, a partir do capítulo 2 agora, vamos dar ênfase. Vamos enfatizar aquilo que realmente importa. E ele começa a dar detalhes da criação do homem e também da mulher. Entenda o homem aqui como humanidade. Bom, o terceiro motivo que nos coloca numa classe especial é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro animal da criação foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas eu e você sim. E o quarto motivo é que Deus agora ele cria eu e você a imagem dele e coloca atributos específicos no homem e atributos específicos na mulher. Ele coloca no homem atributos de domínio e de autoridade e coloca na mulher um atributo de auxiliadora. E que fica claro, né? Diferente do que discursos hoje querem desmontar essa ideia, ser auxiliadora é um atributo de Deus. Se você ler o Salmo, se você ler, você vai ver que a mesma palavra que quando Deus usa assim, olha, o Senhor é auxílio do seu povo, ou quando o povo clama por auxílio, a raiz da palavra é a mesma. Auxiliadora, uma característica. Você acha que Deus ele é menor por ele ser um auxiliador do povo de Israel? É óbvio que não. Né? Auxiliador é uma característica do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de nosso auxiliador no Novo Testamento. Hoje nós estamos celebrando a descida do Espírito Santo. Ele é o nosso auxiliador. A mesma palavra que é usada para a mulher em Gênesis 2. É claro, nós precisamos lembrar de Gênesis 3. O pecado veio ao mundo e distorceu essas características. Por isso, hoje a gente vê homens usando essa autoridade de domínio para fazer o que quiserem, né? E mulheres querendo assumir posições que não são delas, porque o pecado entrou no mundo. E o único meio para nós, essa imagem e semelhança ser restaurada é através de Cristo. É isso que Paulo explicou nos 11 primeiros capítulos de Romanos. E por isso, Paulo está mostrando, olha, não pense além do que convém. Entenda quem você é à luz das Escrituras. Entenda os dons que você tem à luz das Escrituras e use-os com humildade. Deus nos concedeu dons espirituais para, em primeiro lugar, usá-los com humildade. Então, por isso, irmãos, se você encontrar alguma pessoa que esteja se orgulhando dos seus atributos, lembre essa pessoa de quem ela é à luz das Escrituras. Né? Muito acima de toda a criação, mas muito abaixo de Deus. Então, eu acho isso incrível, porque você pode usar essa mesma palavra para os dois lados. Se uma pessoa chegar dizendo, olha, eu sou muito bom, eu faço tudo isso, realmente, Deus te deu dons, você é muito mais. Calma lá, você não é Deus. Você nem é um semideus. Agora, se uma outra pessoa chega para ti dizendo, olha, eu não consigo fazer nada e tudo mais, calma, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te colocou numa posição especial na criação. E por isso eu e você não devemos nos menosprezar por isso. Bom, ainda há uma segunda razão para Deus ter nos concedido dons espirituais. Agora no verso 4 e no verso 5, Paulo nos oferece uma segunda resposta à nossa pergunta inicial. Por que Deus nos concedeu dons espirituais? Paulo passa a mostrar agora no verso 4 e 5 que Deus nos concedeu dons espirituais para nós refletir a unidade e a diversidade de Deus. A unidade e a diversidade.
O pastor Fábio já falou um pouco sobre isso na EBD hoje de manhã, e nós vamos continuar falando aqui. E nem foi combinado, né, pastor? Para nós refletirmos a unidade e diversidade de Deus. Olhe comigo o verso 4 e o verso 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Eu li um artigo recentemente do Filipão, falando sobre a vergonha, o vexame de 7-1 em 2014 contra a Alemanha. E achei bem interessante, né? Ele reconhece que aquela goleada teve alguns erros técnicos, táticos e aí por diante. Mas uma coisa que me chamou a atenção, ele disse que nos dias anteriores àquele jogo havia acontecido alguma coisa no vestiário entre vários jogadores e que eles não entraram entrosados e não estavam unidos. E ele atribui isso, né, como uma das principais causas daquele vexame, vergonha que vai nos marcar pelos próximos anos que nós vivermos, né? Os teus filhos que são pequenos vão ser rechaçados por isso. É interessante porque no futebol as coisas são assim, né? Você pode ter pessoas que se destacam, que são artilheiros e tudo mais, mas para as coisas engrenarem e funcionarem bem, precisa de coletividade, precisa de unidade. O que Paulo está mostrando aqui é exatamente isso. Na igreja, eu e você somos um corpo, e a figura que Paulo está usando é perfeita, né? Ele está usando a linguagem do corpo. Eu e você somos diferentes, é fato. Não só fisicamente, mas como de personalidades, características. Mas as coisas só funcionarão bem se eu e você estivermos unidos, entrosados. Veja, o nosso corpo ele tem diferentes funções, né? Se você quiser tocar o teu pé, já pensou, né? Teu pé ser no lugar da tua mão? Ia funcionar direito, né? A tua orelha ser no lugar da tua boca, as coisas não funcionariam. Isso é ainda mais curioso quando nós começamos a pensar nos detalhes das coisas. Existem membros do nosso corpo, ou partes do nosso corpo, que nós nem mesmo lembramos que está ali, né? Ponta do dedo do pé. Você é consciente toda hora que ela está ali. Ela está ali, né? Mas assim, acorda, né? Se você já passou por essa experiência, 6 da manhã, meio atrasado, levando dar um chute na quina da cama, né? Aí, nossa, existe ponta de dedo de pé, né? Você lembra na hora. Agora, existem outros membros que toda hora, conscientemente, nós estamos usando mão. Você usa a tua mão, se você é direito, mais ainda para tudo. O que Paulo está nos mostrando é justamente isso. Nós, como igreja... 1, 2. Somos um corpo e há lugar para diversidade. Há pessoas que, pelas suas funções, vão aparecer mais, como a nossa mão, que é usada mais. Mas agora, a tua mão não é mais importante que a ponta do dedo do teu pé, porque é um corpo. Se você perder a ponta do dedo do teu pé, ou tirar um dedo fora, teu corpo já não é mais o mesmo. É isso que Paulo está usando. A diversidade na unidade. Deus nos deu dons espirituais para nós refletirmos essa unidade, essa diversidade de Deus. Porque é curioso, né? Hoje nós estamos dando ênfase na terceira pessoa da Trindade. Nosso Deus é um Deus de diversidade. 3 pessoas, um só Deus. 3 pessoas, um só Deus. 3 pessoas com papéis diferentes na história da redenção. Mas um só Deus agindo em toda a história. Igreja, mesma coisa. Um só corpo, diversos membros. Mas todos precisam agir em conjunto para que as coisas funcionem bem. Por isso eu quero te apresentar rapidamente como eu e você podemos refletir essa unidade, né, mesmo diante da nossa diversidade. Quais as formas que nós temos para fazer isso? Um meio muito bom é, por exemplo, as programações da igreja que nós temos ao longo da semana. Não sei qual que é a tua visão que você tem de programações, mas eu vejo às vezes que parece que tem algumas pessoas que têm a impressão de que programações, não tem nada que fazer no sábado de noite, né, e tal, vamos lá para a igreja. Ou durante a semana e tal, pô, vamos participar da reunião de oração, assim, mas porque não tem outra coisa para fazer. Um dos melhores locais para eu e você refletirmos essa diversidade em unidade
são nas programações da igreja. Vir no domingo de manhã mais cedo para participar da IBD é uma forma de nós refletirmos essa diversidade de Deus. Estarmos unidos ao longo das programações durante a semana é uma forma de nós refletirmos o caráter de Deus. Então, se você costuma vir só no domingo para o culto e você realmente faz parte do corpo de Cristo, não faz muito sentido. Porque um membro não vai querer estar fora do corpo, não vai querer estar distante do corpo. E você somos úteis aqui no corpo de Cristo. Então, eu te encorajo, se você ainda não está enganjado nas programações da igreja, a se enganjar como corpo de Cristo, se enganjar como membro deste corpo tão importante. Bom, agora do verso 6 ao verso 8, Paulo apresenta a terceira e última resposta à nossa pergunta: por que Deus nos concedeu dons espirituais? Deus nos concedeu dons espirituais não apenas para usá-los com humildade, não apenas para refletir a unidade e diversidade de Deus, mas também para servir uns aos outros. O pastor Fábio também já falou um pouco sobre isso hoje de manhã. Dons espirituais foram concedidos a mim e a você para servir uns aos outros. Então, por gentileza, olhe comigo o verso 6. Paulo começa dizendo: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Paulo apresenta aqui uma lista de 7 dons. E se você faz realmente parte do corpo de Cristo, se você foi transformado, regenerado pelo Senhor, você tem algum desses dons. Você pode ter mais que um, mas você não pode ter nenhum. O fato é que, como membro do corpo de Cristo, eu e você temos um ou mais dons. E o primeiro dom apresentado pelo apóstolo é um excelente dom, que é o dom de profecia. Ele diz: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Bom, um profeta, ele sempre foi aquela pessoa que falou em nome de Deus ao seu povo. Nós vemos eles tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Profetas eram pessoas que recebiam diretamente a revelação do Senhor e falavam. E eles ainda aconteciam no Novo Testamento, como nós lemos, por uma razão muito óbvia. As Escrituras ainda estavam sendo escritas. E por essa razão, Deus precisava levantar profetas para comunicar a palavra dele. Porque imagina, 12 apóstolos, só 12 apóstolos, o evangelho crescendo de maneira absurda em todo o continente asiático. Você acha que tinha pregador para todo domingo de noite? É óbvio que não. Por isso Deus levantava profetas, revelava a palavra, e por isso nós vemos Paulo falando isso ao longo dessas cartas, para que essas pessoas comunicassem a sua verdade ao seu povo. Porém, após as Escrituras ficarem prontas, um profeta passou a ser aquela pessoa que comunica a palavra de Deus, não recebendo ela de maneira direta, mas comunicando. Bom, e talvez esse seja o teu dom. Fora o pastor Fábio, o que pregamos, talvez você tenha esse dom, você tenha vontade de expor a palavra, de pregar, e se você tem esse dom, não importa o quão tímido você seja, Deus vai te capacitar para desempenhar bem este dom. Bom, agora o que é interessante nós vermos é que nessa lista, todos esses dons apresentados, eles precisam ser desenvolvidos. Isso é bem importante você entender. Dons são dons. A palavra dom já significa presente. Você não compra, você não faz nada para obter. Você simplesmente recebe. É um presente de Deus para você. Agora, é nossa responsabilidade desenvolver este dom, se aprimorar para que este dom seja de melhor forma usada. E se você recebeu esse dom de profeta, eu quero te apresentar 3 pilares fundamentais que uma pessoa que tem esse dom precisa desenvolver. Se você não tem, você pode conhecer alguém que tem o desejo ou que tem esse dom, e você pode ajudar aconselhando, falando com essa pessoa sobre esses 3 pilares que ela vai precisar desenvolver para ser um melhor profeta. O primeiro deles é a oratória, Qualquer pessoa que vem falar em público, se você já falou em público, trabalho de escola, ou você trabalha com isso e precisa apresentar, você sabe, não é tão simples assim, Você já fez trabalho de escola? Talvez você era só aquela pessoa que segurava a cartolina, o cartaz, porque não queria falar em público, Já fica com vergonha e tal.
Bom, a pessoa que vem aqui, ela precisa estudar oratória e tudo mais, e existem vários meios de fazer isso. Né? Uma das formas é se ver, né, depois como foi o teu desempenho. Eu acho isso muito curioso. Eu já vi alguns colegas e tal, amigos, dizendo, olha, não consigo me ver falando em público. Sim. Começo a ver, aí eu fico pensando, e a igreja tem que ouvir o cara 30, 40 minutos. Né? Então, se você tem esse dom, conhece alguém, faça isso. Né? Faça com que as pessoas se esforcem para crescer nessa área bem importante. A segunda área, o segundo pilar, é o conhecimento bíblico. Né? A pessoa não vem aqui para falar o que ela quiser, ela vem aqui para expor a palavra. Essa é a função principal. Então, ela precisa se qualificar para isso. E o terceiro pilar fundamental de um profeta, e esse, com certeza, é o mais difícil. Um profeta, ele precisa ter um exemplo de vida. Isso é o mais difícil. Oratória você estuda, você treina, você melhora. Conhecimento bíblico você estuda, vai para o seminário, faz a faculdade, cresce. Agora, exemplo de vida, caráter, você não consegue de qualquer jeito. Você precisa do auxílio do Espírito Santo, precisa se esforçar para isso. E é esses três pilares que um profeta... E é isso que distingue um profeta de qualquer outro palestrante. Né? Você pode ter vários bons oradores e palestrantes aí para fora, mas um profeta ele precisa ter um exemplo de vida. Bom, o próximo dom apresentado por Paulo no verso 7 é o dom mais amplo de todos. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui tem este dom. Olhe comigo no verso 7, ele diz, sem ministério, dediquemo-nos ao ministério. Essa palavra ministério, hoje a palavra ministério está meio bagunçada, né? Ministério de louvor, ministério disso, aquilo, parece esse negócio. Mas a palavra aqui, grega usada como ministério, pode ser traduzida literalmente como serviço prático. Serviço prático, ou prestar serviço prático. O que Paulo está mostrando é que esse dom ele se refere à habilidade de nós prestarmos serviço ao corpo de Cristo com aquilo que nós gostamos de fazer. Né? Então você pode chegar para mim e dizer, olha, profecia não é comigo. Né? Sem chance, nunca vou subir e tal. Tudo bem. Mas olha, eu gosto de cozinhar nas programações da igreja. Serviço prático. Olha, eu gosto de ajudar na limpeza. De carregar, né, papelão tal, quando eu precisar. Ajudar a organizar, montar um cenário da igreja. Excelente serviço prático. Uma forma de servir o corpo de Cristo. Eu gosto de tocar no grupo de louvor. Eu gosto de tocar tal instrumento. Então, esse é uma forma, esse é um dom de servir o corpo de Cristo. E assim como o de profeta, o dom de serviço prático pode ser melhorado. Deve ser melhorado por mim e por você. Você pode dizer, eu gosto de cozinhar. Então dá para estudar culinária, né? Dá para estudar alguma coisa, aprender a fazer um bolo diferente, um tempero diferente. Certeza que os irmãos que vão amar se você fizer isso, né? Se você toca ou canta, dá para se aprimorar. Pegar um método, estudar a técnica vocal, ensaiar durante a semana, né? Não ensaiar, não vir para ensaiar só no sábado, ou no sábado, né? Ensaia aqui no sábado. Só no sábado, na hora do louvor, né? Ensaiar durante a semana, crescer na área que você está, dá para fazer isso. Então, se você tem esse dom, você gosta de servir a igreja de alguma maneira, se esforce para crescer nisso. É isso que o Senhor espera de nós. Bom, o terceiro dom apresentado por Paulo, ainda no verso 7, está relacionado a ensino. Ele diz assim, ou que ensine, esmere-se no fazê-lo. Bom, esse é um dom diferente do de profecia, pois ele se refere à habilidade de você transmitir conhecimento bíblico. As pessoas que têm o dom de profecia, geralmente, ou em quase todos os casos, têm também o dom de ensino. Agora, o que tem dom de ensino, não necessariamente tem o dom de profecia. Tá? Fique claro isso. Porque você pode chegar para mim e dizer assim, olha, eu gosto de dar aula na IBD. Eu gosto. Assim, pregar não é comigo. Tudo bem. São dons diferentes. É isso que Paulo está mostrando. E quem tem esse dom, não tem muito o que fazer. Né? Se você tem esse dom de ensino, o caminho é o caminho das pedras, que é o caminho de estudo. Você precisa estudar. Né? Você só vai dar aquilo que você tem. Não existe como você ensinar alguma coisa se você não sabe. Então, você vai ter que
comprar bons livros, né? E nós temos pastores na igreja justamente para te direcionar nisso. Então, converse com o pastor, com a liderança para te direcionar nesse assunto. E se prepare, né? Através do conhecimento para exercer esse dom. E é interessante porque esse dom ele está nas mais diversas áreas. Não é só na IBD para adultos. Você pode ter esse dom para ensinar para crianças, né? Para pessoas mais velhas, ministério com pessoas mais velhas, que a gente às vezes não vê muito exercido na igreja. Bom, o quarto dom apresentado por Paulo, ele é um dom de exortação. Olhe comigo no verso 8. Ele diz: o que exorta, faça-o com dedicação. A tradução desse verso pode ser literalmente assim, olha, o que encoraja, o que conforta com encorajamento. O que conforta com encorajamento. Bom, esse dom ele se refere à habilidade mais intensa que algumas pessoas têm de aconselhar outras pessoas, né? Deus capacita algumas pessoas para que elas venham exortar algumas com autoridade. Eu fiquei pensando em algum exemplo que eu poderia dar, mas como eu não conheço muita igreja aqui, o mais próximo que eu consegui pensar foi no presbítero Norival da igreja da Vila Bonilha. Não sei quantos conhecem, mas é um presbítero, pastor Fábio, muito amigo, né? Muito tempo, eu não tenho dúvidas que ele tem esse dom de exortação, né? O neto dele costuma dizer, né, que ele sorri sério, né? Sorri sério. Então, assim, chega para falar contigo, você já sente aquela pressão. E ele tem isso porque, não tenho dúvidas, né? Eu lembro uma vez na programação lá, eu estava com os meninos, sentei na mesa com os meninos, coisa assim, para mim normal, depois me chamava, você é seminarista, tal, né? Não faço essas coisas, porque alguém me chamou a atenção, né, na hora. E vários conselhos que ele me deu. Então, existem essas pessoas na igreja da qual Deus separa, né, para que elas venham exortar. E se você tem esse dom, sem dúvidas, o grande desafio é fazê-lo em amor. É fazê-lo em amor. Lá no nosso presbitério nós temos esse pastor que eu vou trabalhar, né, bastante sério e tal, não tenho dúvidas que tem esse dom. O grande desafio é exortar em amor, porque senão às vezes você pode transmitir sempre essa imagem de tá brabo, tá irado e tudo mais. Então, se você conhece alguma pessoa ou você tem esse dom, encoraje essa pessoa para que faça esse puxão de orelha em amor e direcionado pelas Escrituras. Bom, o próximo dom apresentado por Paulo tem a ver com dinheiro. Ele diz assim, ainda no verso 8, o que contribui com liberalidade. Com liberalidade. Bom, o fato é, irmãos, que todos nós, como membros do corpo de Cristo, somos chamados e somos responsáveis para sustentar e para manter essa obra com as nossas finanças. É o que o pastor Fábio já falou um pouco hoje. Dar dízimos e ofertas não é uma opção para nós como cristãos, mas é um dever. Nós não costumamos falar muito disso na igreja, de dinheiro, mas é importante que nós saibamos disso. Aqui é um corpo. Eu e você precisamos estar enganjados para sustentar e manter isso aqui. Eu e você viemos todo domingo, tem gasto de luz, tem gasto com limpeza, tem gasto com um monte de coisas. E eu e você darmos nosso dízimo é uma forma de nós estarmos pagando, né, sustentando por aquilo que nós usamos. Isso é fato. Aí que fique claro, dízimo é uma coisa, oferta é outra. Coisas distintas, né? Agora, existem algumas pessoas das quais Deus abençoou com mais dinheiro. E essas pessoas são chamadas, então, a abençoar e usar esses dons na sua igreja. Você pode dizer para mim, olha, profecia não é comigo, ensino também, tal, muito tímido, não gosto, não toco nada, não canto, não faço, mas sim, tenho dinheiro. Penso, você não pode ser um missionário, mas você pode abençoar um missionário. Você pode não se envolver em algum departamento específico da igreja, mas você pode abençoar aquele departamento com seu dinheiro. E o que Paulo está chamando a atenção aqui é que ele deve ser usado com liberalidade, justamente porque dinheiro é tentador. Né? As nossas posses sempre vão estar tentando nos possuir. E é isso que Paulo está falando. Se você tem esse dom, use com liberalidade. Porque você pode dizer assim, não, esse mês aqui dá uma apertada nas contas, não vou contribuir, vamos deixar e tal. Aí próximo mês, mesma coisa. E aí vai indo. Dinheiro
como Jesus chama, é um senhor e vai tentar te possuir se você não se disciplinar. Então, quem tem este dom deve usá-lo com liberalidade. O próximo dom, o penúltimo que Paulo apresenta nessa lista, tem a ver com liderança. Ele diz assim: o que preside com diligência. Bom, essa frase ela pode ser traduzida como o que governa com zelo. Né? O fato é que Deus dotou algumas pessoas com uma capacidade de liderar. Você já viu? Né? Certas crianças mesmo, dá para ver isso. Eu estava numa conferência fim de semana ali ajudando e tal, e foi até engraçado, umas crianças lá, tinha uma menina entre elas, que o rapaz estava comigo e falou, tá vendo que ela é líder da gangue, né? Porque ela chegava e tocava o terror e fazia as outras tocar também. A gente estava numa banca de livros, e aí ela chegava, oi, vocês vendem livro aqui? Tipo assim, a gente está vendendo livro. E aí pegavam as coisas e saíam correndo. Então, dá para ver assim, pessoas que já têm essa disposição de liderar, né? Mesmo assim, grupo de crianças e tal, mesmo seja para o mal, né? Porque pecado é brabo. Né? Espero que quando ela crescer, ela use essa habilidade para as coisas boas, mas no momento ela está usando para bagunça. O que Paulo está mostrando é que algumas pessoas, Deus capacita com essa habilidade de liderar, e é claro, esse dom ele se relaciona primeiramente à liderança que nós temos instituída na igreja, o nosso conselho, a junta diaconal, refletida nos presbíteros e nos diáconos, oficiais da igreja. Mas é claro, este dom ele também se relaciona a outros departamentos. Você pode dizer, olha, você pode liderar um pequeno grupo na sua casa, você pode liderar um departamento. E o que Paulo está mostrando é que as pessoas que terem esse dom devem exercê-lo com zelo, né? Com zelo, com habilidade de realmente liderar. Talvez uma das queixas maiores que nós temos hoje na igreja mesmo, este semestre passei por várias igrejas, fui para Minas Gerais, aqui em São Paulo, em várias igrejas, assim, e de contato com conversas com várias pessoas. Às vezes uma das maiores reclamações é isso, falta de zelo de liderança, de cuidado, de ter contato com gente, de gostar de pessoas. Se você tem esse dom, se você lidera algum departamento, você precisa ser genuinamente interessado em pessoas. Genuinamente interessado em pessoas. Exercer esse dom com zelo. Né? Líder de igreja, líder de algum departamento que não gosta de estar envolvido com pessoas, não pode ser líder. Aqui a gente está tratando com pessoas. E é isso que Paulo está mostrando. Se você tem esse dom, exerça-o com zelo. Exerça-o com zelo. E o último dom apresentado nessa lista por Paulo é o dom da misericórdia. Ele diz assim: quem exerce misericórdia com alegria. Bom, esse dom ele tem uma ligação próxima com o dom de contribuição, que ele já falou, mas ele está mais diretamente relacionado com o cuidado das pessoas necessitadas. E a exortação de Paulo é para que esse dom ele seja exercido com alegria. Então você pode dizer para mim, olha, não gosto de dar aula e tal, não consigo, profecia não é comigo, não tenho muito dinheiro também, tal, mas assim, eu gosto de visitar, ou posso fazer isso, visitar alguém no hospital, na quarta-feira de tarde, orar por essa pessoa. Hoje de manhã, na EBD, foi falado sobre intercessão, né, interceder por outras pessoas, encontrar alguém na rua, pregar o evangelho para ela, apresentar Cristo, dom de misericórdia. E o que Paulo está chamando a atenção é para que as pessoas que têm esse dom devem desempenhá-lo com alegria. Deve se empenhar para usá-lo com alegria. Por quê? Né? Porque as pessoas que têm esse dom de misericórdia frequentemente vão lidar com pessoas que talvez não estejam num estágio muito agradável. Você ir orar por alguém no hospital que esteja com câncer terminal. Ou você encontrar alguém na rua que está mal vestido, mal cheiroso, e ter que oferecer comida, né, estar com essa pessoa, se relacionar com a pessoa, não é algo assim que nós fazemos todo dia. Então, por isso Paulo está exortando, se você tem o dom de misericórdia, faça com alegria. Porque imagine você estar lá no hospital, está mal, e né, situação, talvez esteja mal cheiroso, o ambiente não é muito bom, e aí alguém chega para orar contigo, quando ele te vê, já faz uma cara assim, né? Poxa, como você se sentiria? Péssimo, né? Então Paulo está dizendo, você tem esse dom de misericórdia, exerça com alegria, porque se é para sair de casa, para
não demonstrar alegria no teu serviço, nem saia. Nem saia. E é curioso, achei bastante interessante que Calvino falou sobre isso, eu quero ler na íntegra. Calvino diz assim, abre aspas, nenhuma outra coisa confere maior consolo aos enfermos ou aqueles que de algum modo estão aflitos do que ver homens assisti-lo com prontidão e alegria. Observar tristeza no rosto daqueles que prestam tal assistência faz os beneficiados sentirem-se eles mesmos desprezados. Fecha aspas. É isso mesmo. Né? Se você sair e você não demonstrar alegria, a pessoa que vai estar te recebendo vai se sentir desprezada. Então, se você tem esse dom, exerça com alegria. Portanto, irmãos, qual é o teu dom? Ou quais são os teus dons? E o que você tem feito para desenvolvê-lo, para aprimorá-lo? Deus nos concedeu dons espirituais para nós usar com humildade, para nós refletir a unidade e diversidade de Deus, para nós servir uns aos outros. Irmãos, um membro só funciona bem aqui, no corpo de Cristo. Corta teu dedo fora, tua mão fora e deixa ele parado em cima do muro por 3 dias. O que vai acontecer com ele? Apodrecer. Um membro do corpo de Cristo não pode viver fora do corpo. Um membro do corpo de Cristo precisa estar aqui, enganjado com o corpo. Enganjado com o corpo. Essa obra que o Espírito Santo veio para tornar, para nos unir em Cristo. O Espírito Santo habita em nós, nos unindo em Cristo Jesus, como nós já cantamos essa manhã, como nós já lemos. Portanto, qual é o teu dom? Use-o para a glória do Senhor, use-o com humildade, para refletir a unidade e diversidade de Deus e para servir o próximo, para a glória do Senhor. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por o Senhor ser bondoso para conosco e nos mostrar e deixar a tua palavra para que nós venhamos ter os conselhos para viver de uma maneira melhor. Nós rogamos que o teu Espírito Santo que habita em nós trabalhe essa palavra em nossos corações. Abra nossos entendimentos para nós vermos, compreender as áreas da vida cristã que precisamos crescer, especialmente essa relacionada aos dons que o Senhor nos deu. Nos ajude, Senhor, a não negligenciá-los, a não deixá-los de lado, mas nos esforçarmos para crescer, para desenvolvê-los aqui no teu corpo. Senhor, se porventura há em nossos corações frieza, indiferença para com o teu corpo, para com o envolvimento na tua igreja, nós pedimos que o Senhor aqueça nossos corações essa manhã. Aqueça-nos com a disposição, com a vontade, Senhor, de estarmos unidos, enganjados nessa obra que é em prol do teu reino, para que o Senhor seja glorificado, para que o teu evangelho alcance mais pessoas, para que o teu reino se expanda através de nós, que somos teus, Senhor, que fomos chamados e resgatados por ti um dia. Rogamos que o teu Espírito Santo aqueça nossos corações essa manhã, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.